Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas notícias do Verdão. Verdão que fez seu primeiro treino lá nos Estados Unidos nesta terça-feira. Paulinho foi a campo e também participou da atividade. Será que vai estar 100% para a estreia do Mundial? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí. Internacionais. Ao vivo, então, mais uma vez lá nos Estados Unidos com a Roberta Barroso. Onde ela está, Mari? Greensboro. Greensboro. Inventei. É em North Carolina, não é? North, tá? North Carolina, tá bom, Roberto? Tá ótimo, Mari. Tudo bem? Bom dia pra você. Bruno, também Marra, Jailson, fã de esporte. Estamos em Greensboro, na pacata cidade, aqui mesmo na Universidade da Carolina do Norte. O Palmeiras fazendo a atividade por aqui. Ontem foi o primeiro treino. Hoje a gente já pôde acompanhar de novo mais 15 minutinhos da atividade e depois treino fechado para a imprensa. A atividade deve rolar cerca de 1h30 e depois o meia Maurício vai fazer ali uma zona mista, vai conversar com a imprensa, a gente já aqui do lado de fora. O técnico Abel Ferreira veio até ali falar com a gente rapidinho e passou o menu da atividade de hoje, que vai começar então com uma circulação setorial, tática ofensiva com finalização, ataque e defesa e depois um jogo competitivo e bola parada. Essa será a atividade hoje do Palmeiras por aqui, que ainda está com um time incompleto. Tem 21 atletas treinando e 8 estavam a serviço das seleções e chegam hoje por aqui. O Benedetti e o Luigi com a seleção brasileira sub-20 chegam ainda no final ali da tarde. Já os outros 6 vêm no avião com a Leila. E aí a gente passa então a listinha: Gomes, Rios, Estevão, M. Martínez, Facundo Torres e Piquerez, então esses que ainda vão chegar por aqui. Lembrando que o Gomes e o Rios ontem atuaram por 90 minutos. Hoje, de novo, vimos o Paulinho participando da atividade. Ontem ele também foi a campo. Isso é uma boa notícia, porque nos últimos dias o Paulinho tinha feito apenas trabalhos internos e ontem e hoje, pelo menos nesse comecinho da atividade, Paulinho presente, ele que ainda se recupera daquela cirurgia na canela. Esse ano foram 11 jogos disputados, apenas um como titular, e fica então a expectativa do Paulinho, que ainda não deve ser titular, pelo menos aí no início do Mundial, mas ele está em campo. É isso, Bruno, Mário, eu volto com vocês. Se a Roberta Barroso já amassava um milkshake às 11 horas da manhã no Sport Center, no Brasil, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos ela tá no parque. Lá é o refil. Bom, vamos agora voltar para os Estados Unidos e falar com a Gabriela Ribeiro para fechar o giro dos clubes brasileiros que já estão lá, né? O Flamengo embarca hoje e o Palmeiras está em Greensboro. É daí que você fala, né, Gabi? Bem-vindo ao Redação. É isso mesmo, Barreto. Bom dia para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Hoje, dentro da universidade onde o Palmeiras está treinando, viu? Ontem a gente falou no Redação, lá no centro da cidade, aquela coisa que não era muito movimentada, né? A gente até escuta bastante barulho de obra por aqui dentro da universidade, porque as aulas já acabaram, mas é nesse momento que eles aproveitam aí para fazer todas essas reformas necessárias. E o Palmeiras está treinando neste momento aqui atrás, viu? A gente pôde acompanhar o comecinho do treino hoje, os primeiros 15 minutos, e na verdade, desde a última vez que a gente falou no Redação ontem, foram 2 treinos do Palmeiras. O Palmeiras treinou na tarde de ontem, foi um treino um pouco mais tranquilo, mais leve, só para os jogadores sentirem um pouco do gramado, uma grama que foi muito elogiada, inclusive, pelos jogadores do Palmeiras. A gente pôde acompanhar a maior parte do treino, 40 minutos de trabalho, e hoje, 15 minutinhos, a gente acompanhou o início do trabalho, mas o técnico Abel Ferreira adotou uma prática aqui nos Estados Unidos, isso ele já tinha avisado para a gente ontem, e hoje repetiu novamente. Ele disse que vai sempre conversar com a gente, com os jornalistas, antes de o treino começar, para explicar qual vai ser o menu do dia. Hoje ele chegou já falando, vou passar aqui para vocês qual que vai ser o menu do dia, e explicou que hoje seria um trabalho mais focado em finalizações e depois em bolas paradas, ou seja, o treino começou por volta das 10 da manhã, horário local, 11 da manhã, horário de Brasília. Nesse momento agora, provavelmente os jogadores já estão nesse momento aí de treinamento de bola parada. A perspectiva é de que hoje tenha também uma entrevista com o Maurício,
logo depois que o treino acabar, ele vai atender a imprensa ali também. O primeiro jogador do Palmeiras a falar aqui em solo americano, nessa expectativa aí de estreia do Mundial, expectativa e toda a preparação do Palmeiras para o jogo de domingo contra o Porto. A agenda da semana vai ser essa a partir de agora. O treino ontem foi à tarde, hoje de manhã e agora é só treino de manhã. Então o Palmeiras ainda treina amanhã, sexta-feira, sábado também treina por aqui e aí no sábado à tarde vai fazer o reconhecimento de campo já no estádio em Nova Jersey, onde faz a estreia no domingo. Barreto. Começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto. A gente vai falar dos adversários também dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein? Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco para o Porto. Até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então está jogado fora o ano até aqui. Está longe de ser aquele Porto histórico, mesmo assim é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente, de Diego, de Carlos Alberto, não é? Walter Casagrande, de Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas de... Do Juari, do menino da Vila. Muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como, por exemplo, o PP. Que recentemente esteve na seleção. Exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, está jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sem pressa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há o quê? 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24. Ou seja, mais um ano. O Vilas-Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que tem muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time... E aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português e de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos, mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas português? Assim, tem o Fábio Vieira. Português. É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu agarrou no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola. Inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo. No último, no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo. Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque.
É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante de futebol, nível futebol europeu, que vai ser um adversário. O garoto, Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção portuguesa? Já foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, tem o goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, né? o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não, mas é um goleiraço ali atrás, então tem muita base, tem o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações, acho que não todos, mas pelos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al-Ahly o grande adversário do grupo, e não o Palmeiras. Então tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro até do que o Eugênio está falando, da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então, é um clube que está num momento financeiro diferente. Então, acho que o Porto, além da questão de a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, com o Rubem, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então, não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... Não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al-Ahly, mas sempre eles vêm com um time forte. O Al-Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível, já que você citou o Botafogo. Eu vi que vocês já estavam falando do Porto, então vocês já comentaram, né, que o Porto perdeu por 2-0 do Riga nesse amistoso ali. Também foi daqueles amistosos assim, em CT, né, time titular aqui, time reserva ali. Agora, é fato que estreou o Gabri Veiga, né? Estreou o menino que o jovem espanhol. Assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Ele foi muito criticado pelo Toni Kroos. Ele foi um caso famoso porque ele foi com 21 anos do Celta, se não estou enganado, para o Al-Ahly lá da Arábia Saudita, né? Do Celta, né, Flávio? E o Toni Kroos descascou o Gabri Veiga. Só pensa em dinheiro e não sei o que. Essa molecada tem que crescer aqui no campeonato que importa, etc. E eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos do Al-Ahly no Campeonato Saudita, né? Assim como o Massa trabalha para o Band Esportes, também no Grupo Bandeirantes, a gente transmite lá o Campeonato Saudita, e eu fiz vários jogos do Al-Ahly. E eu não vi nada demais no Gabri Veiga, assim, nenhum jogo que tenha me chamado a atenção, assim, de nossa, olha o menino joga, hein? Ó, olho nele, olha o cachorrinho do Macedo aí, tudo bem? Tá na live também, boa tarde para você, como é que chama? É o Abelzito? Esse é o Oliver. É o Oliver. Tá. Eu achei que fosse o Abelito, alguma coisa assim. Não. Mas o late muito, não late tanto. Então, o Gabri Veiga, nada demais, tá, gente? Nada demais. Assim. Mas estreou no Porto. É um reforço para um time que fez uma temporada muito ruim. E me chamou a atenção também a declaração do Vilas Boas, o André Vilas Boas, que é o presidente, porque
a maior parte dos jogadores do Porto até agora e do próprio técnico Anselmi, a gente viu falando. Não, eles meio que colocam o Palmeiras no mesmo pacote do Inter Miami e do Al-Ahly, né? Os 3 times muito equilibrados, muito difíceis, do Bibi, bobobó. E o André Vilas-Boas é o primeiro que acho que entendeu, ou pelo menos externou, que, cara, que não é a mesma coisa, né? Então ele fala, ó, o Palmeiras será um grande jogo. São grandes equipes, um embate histórico, vamos respeitar a história do Al-Ahly, o Inter Miami é um franchise mais recente, mas o Palmeiras é um grande clube mundial, orientada por um treinador português de sucesso no Brasil. Então acho que foi o único até agora que colocou o Palmeiras onde ele tem que estar, né? Que é acima do Al-Ahly e do Inter Miami, com todo respeito aos adversários do Palmeiras e do Porto nesse grupo. E, por falar nisso, Inter Miami e Al-Ahly, o jogo de abertura, menos de 25 mil ingressos vendidos até agora, cabem 68 mil pessoas no estádio. Não sei se vocês já falaram sobre isso, acho que não, né? Queria trazer esse detalhe para vocês. E um jornalista da Atlantic, lá nos Estados Unidos, diz que, na verdade, são menos de 20 mil, que é historinha essa história aí de que tem 25 mil ingressos vendidos, que são menos de 20 mil, que tentou checar com a FIFA, mas a FIFA não está entregando essa informação. E como os ingressos são naquele esquema de acordo com, não é uma novidade, né, dos mundos de hoje, né, de acordo com a procura, o preço sobe e o preço baixa, né, do ingresso. O que é bom quando baixa, né, o duro é quando só sobe. E é possível encontrar ingressos por $55 por esse jogo, o que representa menos da metade do valor original pelo qual esses ingressos estavam sendo vendidos. Então, assim, haverá estádios cheios no Mundial, sem dúvida, mas a FIFA está bem preocupada com alguns jogos e acho que o Inter Miami e Al-Ahly, por ter o time da casa e por ter o Messi e por ser o jogo de abertura, acho que ninguém imaginava ver o estádio mezzo vazio, mas aparentemente é o que teremos em algumas partidas, viu, amigos? Isso já aconteceu até em Copa, né, Júlio? Alguns jogos de seleções que acabam ficando mais vazias, a FIFA se preocupa. Aqui no Brasil, inclusive, já aconteceu, né? Eu lembro de notícias dessa também. Eu acho que eles deram uma viajada nesse valor, né? Começar a vender por 110 um jogo do Inter Miami com o Al-Ahly, acho que uma viajadinha, né? Não, e 55 ainda tá caro. Eu achei que o Júlio ia falar um valor $30, um negócio mais realista. 55 tá caro para ver o Al-Ahly Inter, não tá não, Júlio? Eu acho. Melhor e de grátis. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE. falando sobre a situação de Paulinho após esse primeiro treino lá nos Estados Unidos. Palmeiras faz plano cauteloso para Paulinho antes da estreia nos Estados Unidos. Controle para não errar. Atacante tem tido atividades limitadas no campo, enquanto ainda trabalha para se livrar das dores após a cirurgia na canela no fim de 2024. A condição física de Paulinho tem sido tratada com ainda mais cautela pelo Palmeiras antes da estreia no Mundial. Um dos principais reforços do clube para a temporada ainda convive com dores na canela que operou no final do ano passado. Desde a sua estreia no dia 12 de abril, o camisa 10 fez 11 jogos, mas apenas um como titular quando foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Nisso ele fez um gol e 2 assistências nesse período. O procedimento cirúrgico para a correção do problema não foi considerado impeditivo para o Palmeiras investir 18 milhões no jogador, além das transferências de Patrick e Gabriel Menino. Com contrato até 29, o atacante de 24 anos é considerado uma das peças-chave do atual elenco e a interpretação do Verdão é que o procedimento não irá impactá-lo ao longo de sua passagem pelo clube. Além de não usá-lo por 90 minutos até agora, o técnico Abel Ferreira chegou a deixá-lo fora das convocações para alguns jogos e até de treinos no campo, como aconteceu em boa parte da semana passada. Há uma ênfase no trabalho com o jogador na parte interna da academia, tanto no pré quanto no pós-treino. Ele também realiza atividades fora do clube para ficar mais perto do seu ideal. Diante deste cenário, é difícil que um dos reforços mais badalados para a temporada de 25 esteja entre os titulares no jogo de domingo contra o Porto pelo Mundial de Clubes. Ainda assim, o camisa 10 se considera preparado para mostrar sua melhor versão com a camisa alviverde durante a competição. Abre aspas para Paulinho,
buscando meu melhor nível, minha alta performance, para mostrar o melhor de mim para o torcedor do Palmeiras e para o futebol brasileiro. Fecha aspas. Pelo que diz aqui da matéria, tudo indica que ele não estará pronto para esse jogo contra o Porto, mas vamos ver se no jogo contra o Al Ahly ou até o Inter Miami se o jogador já vai estar 100%, né? Enfim, essas são as informações aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!